Então, eu vou clicar, tá? Tá. Bom, pessoal, hoje nós vamos ver o capítulo 48, né? Eu já vou pedir para a Regina colocar esse capítulo, que não é muito grande, não. Capítulo 48. Bom, diz assim: na busca do saber, a cada dia se acrescenta. Na busca do Tao, a cada dia se diminui. Diminui-se e torna a diminuir, até chegar ao não agir. Pelo não agir, nada deixa de ser feito. O mundo é governado pela não interferência. Quando há interferência, não se é capaz de governar o mundo. Eu vou ler de novo. Na busca do saber, a cada dia se acrescenta. Na busca do Tao, a cada dia se diminui. Diminui-se e torna a diminuir, até chegar ao não agir. Pelo não agir, nada deixa de ser feito. O mundo é governado pela não interferência. Quando há interferência, não se é capaz de governar o mundo, tá? Então, esse é o capítulo 48. Eu vou falar das minhas reflexões, depois eu passo a bola para a Regina, tá? Então, primeiro que eu fiquei pensando que na busca, que nessa primeiro parágrafo, que na busca do saber a cada dia se acrescenta e na busca do tal a cada dia se diminui, é, se diminui aquilo que você acrescentou, né? Eu fiquei pensando. Fiquei pensando também que hoje em dia, talvez, em que a gente está numa era em que as coisas são muito rápidas, talvez o buscar o saber e buscar o Tao, ele fica quase que, que simultâneo, como esse símbolo do Tai Chi, né? Você acrescenta, mas também você tem que saber deixar ir, diminuir, né? Se acrescentou, depois que se acrescentou, você deixa ir. Porque eu fiquei pensando que, no fundo, essa busca talvez é válida não pelo resultado, mas pelo esforço que você fez, pelo sacrifício, né? Pela, pela força que você despertou dentro de você, que vai ficar dentro de você, né? Porque você não vai buscar alguma coisa, o conhecimento, por exemplo, sem você se sacrificar, né? Você tem que alavancar uma força dentro de você para ir buscar. E, e não é que eu acho que você acha alguma coisa. É válido, talvez, por esse alavancar essa energia, né? E aí isso fica, né? Quando você acha alguma coisa, esse capítulo está dizendo, então, na busca do tal, solta, tem que soltar cada dia aquilo que. Se você ficar apegado àquilo que você buscou e que você conseguiu, você acha que conseguiu, né? Aí você fica preso de novo. Agora, o que fica é aquele,
aquela vibração, aquela energia que você despertou dentro de você e que vai continuar atuando para ter ido buscar esse conhecimento ou mesmo que seja uma coisa material, né? Então, você buscou alguma coisa, então aquilo ficou. Então, essa é a minha reflexão. E também porque você não vai soltar uma coisa que você não conseguiu, né? Você vai soltar o quê? Aquilo que, vamos supor, eu busquei de comprar um carro, tudo bem. Mas depois eu solto. Se eu não tivesse o carro, eu não teria que soltar o carro. Não sei se deu para entender. Você não vai largar uma coisa que você não tem, né? Me veio muito forte uma lembrança da minha vida mesmo, que foi em 1970, se não me engano, 76, 77. Não, não foi 70, 80, não sei, não lembro. Eu só sei que eu me formei, comecei a trabalhar como analista de sistema e fiz uma carreira muito bem sucedida, né? Cheguei até analista de sistema sênior, que é o nível mais alto, né? E quando cheguei nesse nível, eu estava até indicada pela Prodesp, o último trabalho foi lá que eu fiz, que me indicou para um órgão internacional, né? Para continuar nessa área de tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, eu estava acompanhando os mestres chineses das artes corporais chinesas que vinham para o Brasil e que tinham dificuldade com a língua, então voluntariamente eu traduzia para eles. Não só os de artes corporais, mas os médicos também, acupunturistas, que na época era muito raro, né? A acupuntura aqui no Brasil. Então, eu ajudava, traduzia para eles, e aos poucos eu fui encontrando minhas raízes na medicina chinesa e nas artes corporais chinesas, e chegou no momento em que eu sentia que eu tinha que optar, decidir se eu continuava com essa minha carreira de analista de sistemas ou se eu ia para o lado terapêutico da medicina tradicional chinesa e das artes corporais chinesas, né? Eu lembro que eu estava nesse dilema, porque nesse trabalho de análise de sistemas, eu tinha um ganho muito grande financeiramente, né? Eu tinha entrado mais para ajudar minha família que estava ruim economicamente, mas aí nessa altura já as pessoas já estavam, minha família já estava bem, então eu não necessariamente precisava ganhar tanto dinheiro, né? Então eu estava nessa questão. E eu lembro que eu frequentava um grupo que é do desenvolvimento harmonioso do ser, que tinha reuniões semanais, que era o grupo do Gurdjieff, que é um místico russo da década de 20, 1920, né? E que ele traz todo esse movimentos
reflexões a respeito do desenvolvimento harmonioso integral do ser. Então, eu estava nesse grupo e um dia esse grupo fez um avant-première, quer dizer, fez o lançamento de um filme do Gurdjieff que chama Encontro com Homens Notáveis, para o pessoal de todo mundo que fazia o grupo. Vocês podem, fazendo parênteses, vocês podem encontrar esse filme no YouTube, chama Encontro com Homens Notáveis, do Gurdjieff, né? Que é a história do Gurdjieff. Eu lembro que que eu assisti o filme e saí muito impactada. E, e o filme me levou a decidir tranquilamente em deixar meu trabalho na, de análise de sistemas e começar um caminho nas artes corporais chinesas e na medicina chinesa. Começar do zero, né? Esse filme, ele mostra, para mim, o que fica é como que o Gurdjieff, desde pequeno, ele não mediu esforços para buscar o conhecimento, né? Então, mostra a caminhada dele, né? Ele até não hesitava, às vezes, em fazer coisas, por exemplo, ele tinha que ir até uma biblioteca X para pegar um livro que era super valioso, então ele não tinha dinheiro. O que que ele fazia? Ele pegava pássaros da rua, pintava o pássaro, cortava as asinhas, tal, e vendia, e depois saía vendendo como se fosse um pássaro valioso, sabe? Mas ele fazia isso para poder chegar nessa biblioteca onde tinha esse livro valioso, e ele não media esforços para ir buscar o conhecimento. Aí mostra todas as caminhadas dele até que ele chega numa escola em Saramor, acho, e lá ele fica, né? Então eu pensei, puxa, o que que é mais valioso para mim, né? Esse, esse dinheiro que eu ganho, né? É, ou assim, esperando que, a, sei lá, sei lá, deixando de lado aquilo que realmente me movia, que era em busca desse conhecimento, né? Aí eu decidi, eu falei, bom, no dia seguinte eu já estava lá pedindo minha demissão e então assim, eu acho que a gente tem tempo que a gente deve buscar, né? Que nem esse fala aqui, a cada dia eh, você busca e vai adquirindo coisas. Você adquire, mas você não vai adquirir essa vontade, essa energia sua para adquirir as coisas. Isso vai ficar, as coisas vão embora, entendeu? As coisas aí uma hora você larga, né? E,
mas essa energia, esse esforço que você fez, essa vibração, né, esse sacrifício que você fez, isso fica, né? Então tem esse tempo de, por exemplo, agora estou com mais idade, já não tenho esse ímpeto, esse ímpeto já está dentro, né? Então eu não preciso sair buscando, eu já, vamos dizer, vou buscar dentro de mim, que é mais difícil ainda. Buscar dentro de mim aquilo que eu consegui, né? Dentro de mim. Aí tem uma música que eu gostaria de mostrar para vocês. Está no meu Instagram, legendado e tal. Depois a Regina mostra onde que está essa música no Instagram, mas é um texto, é uma música da década de 70 que chama Turn, 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 ou Gira, Gira, Gira. É um texto do Eclesiastes, da Bíblia, é um texto do rei Salomão, que foi transformado em música pop. É daquele grupo The Birds, os pássaros The Birds, que fez sucesso na década de 70. Mas tem um trechinho aí que eu queria mostrar, porque eu legendei a música, mas não vai dar para mostrar toda a música. Tem um trechinho só que a Regina pode mostrar de 1 minuto, mas que dá uma mensagem, a mensagem do rei Salomão, né? Então vamos ver? Tem que começar de novo, tá sem som, Rê. Everything turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, and a time to every purpose under heaven. Time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to everything. There is a season and a time to every birth under heaven. É, é 1 minuto só, né? Tá dando para escutar agora, Rê? Ah, e deu certo o vídeo, Lúcia? Deu, é 1 minutinho. A música tem uns 3 minutos. Vocês podem procurar no meu Instagram, legendado. Mas o texto é muito bom, é do Rei Salomão, tá? Depois eu Então tá. compartilho lá também no grupo. Que? Depois eu compartilho no grupo também Isso, o link lá do tá Instagram. bom. A Mônica levantou a mão, mas Mônica, alguma coisa sobre a música? Senão a gente ouve a Regina e depois você fala, não é? Então é isso, Rê. Você quer colocar suas reflexões? Uhum. É, muito lindo, né? Muito linda essa música. É. E
enquanto você também contava das suas histórias, Lúcia, e é muito bom ouvir suas histórias, assim, da sua vida. Que pensando que se você não tivesse tido essa coragem de seguir o seu coração, né, e esse caminho, acho que a gente não estaria aqui, né, agora, assim, todo mundo aqui. Então, como seguir o nosso coração, assim, né, você seguir o seu para realizar, assim, seguir o seu propósito e como afeta, né, as outras pessoas, como, né, como isso de beneficiar, né, os outros seres seguindo o seu próprio coração. E achei também muito, me tocou também, né, dessa ideia que você trouxe, aquela mesma energia que você desenvolveu para naquele momento, né, precisava ganhar dinheiro e ajudar a sua família, essa mesma força é a força desse que te leva para esse caminho também, né, de trilhar esse caminho. Então, bem especial mesmo. Obrigada, Lúcia. Então, vou compartilhar aqui também. E que é o que eu fiz, eu vou falar também como é que quais são as reflexões, né, que suscita em mim esse capítulo. Vou ler mais uma vez, tá? Tá. Na busca do saber, a cada dia se acrescenta. Na busca do Tao, a cada dia se diminui. Diminui-se e torna a diminuir até chegar ao não agir. Pelo não agir, nada deixa de ser feito. O mundo é governado pela não interferência. Quando há interferência, não se é capaz de governar o mundo. E a gente vai ler, assim, acho que quando a gente faz essa leitura com o nosso coração, né? Cada uma vai trazendo no que tem na vida mesmo, né? No que está vivendo, né? Então, as reflexões que eu vou fazer vai partir daí. E para mim, o que fica assim de mensagem principal é da relação mesmo com a natureza, né? Então, se a gente toma assim o exemplo, pensando nessa natureza, a Terra, mesmo a natureza, vamos primeiro pensar nessa natureza externa, né, que a gente vê, de como existe é, existe uma ordem, né, uma ordem natural que mantém assim desses ciclos, né, das transformações que a gente percebe, que a gente vive, né, por exemplo, dia à noite, as estações, essas constantes transformações. Ou quando a gente vê numa floresta, ou como os bichos, as plantas, elas se interagem, assim, numa constante transformação. Parece caótico, mas tem uma ordem, né? Uma ordem natural ali que a coisa se harmoniza, né? E segue, assim, naturalmente, né? E então acho que a natureza, ela é uma grande inspiração, né, pra gente. Isso a gente pode tanto ver assim como do grande, do céu, mas não sei, às vezes você vê assim, acompanhar o ciclo de uma planta, ou ficar olhando para um formigueiro e ver como aquilo vai, né, se organiza, é uma grande inspiração mesmo, né, dessa ordem natural. E, e eu acho que é que a questão do ser humano, nós, né, enquanto seres humanos, a gente tem essa capacidade de escolher, né? De fazer escolhas e de se emocionar, se afetar. Só que às vezes a gente faz algumas escolhas que né, vão desfavorece, assim, né? E, e às vezes distancia o... Porque eu acho que esse capítulo, para mim, o que me tocou foi assim, de repente a gente se distancia de ser natureza mesmo, né? Então, esse retorno, esse é um lugar de se reconhecer mesmo natureza, né? E se integrar. Então, a gente tem a inspiração mesmo da natureza. E, e nesse lugar tem um lugar de simplicidade mesmo, né? E aí, nessa questão, né,
nesse poder que a gente tem de escolhas, a gente pode, assim, acumular, né? Acumular pensamentos, acumular, de repente, muitas distrações mesmo, né? Ou saberes, e de repente se confundir com aquilo também, né? De repente a gente fala alguma coisa que não faz que não está enraizado, né, na nossa prática, no nosso dia a dia, ou a gente acumula coisas também, materiais, e, enfim, a gente pode acumular de tudo numa tentativa de ser alguma coisa, de se tornar alguma coisa, e o que acontece é que isso acaba distanciando a gente mesmo dessa natureza. E tanto da nossa natureza quanto porque tudo é, né, assim, essa natureza também ao nosso redor. E a gente percebe também, né, enquanto humanidade, algumas escolhas que a gente fez, inclusive até desfavorece a natureza, né? Vai contra mesmo, ou destrói a natureza, né? E, então, para mim, esse capítulo me tocou nesse sentido. Porque enquanto a gente está integrado com a natureza, porque tudo acontece naturalmente, né? Tá nesse ciclo, mesmo dentro dessas constantes transformações, as coisas elas estão num ciclo. Então a gente inspirado na natureza, caminhando para esse retorno de se integrar, porque nós temos a mesma origem, né? Nós somos tudo ao nosso redor, né? Tem essa mesma origem. Então nesse retorno tudo acontece sem a nossa intenção, sabe? Quando ele fala a nossa intervenção, né? As coisas elas vão acontecer. Tudo vai ser feito, né? É. E aí uma coisa que eu anotei aqui para não esquecer de falar é que tem pra gente pensar, né? O quanto que é, né? Esse acúmulo, né? Porque também a gente está aqui, inclusive a gente está estudando, né? A gente vai buscar, né? Tem esse momento de busca de conhecimento, né? Ou de busca de coisas, ou de utilizar de coisas, de materiais, inclusive. E aí tem duas perguntas que a Elizabeth, que eu carrego de uma das palestras da Elizabeth, que norteiam, assim, para a gente ver se isso não é um acúmulo, né? Ou se está na medida justa, que é naquilo que a gente for engajar, né, nossa energia, responder, fazer essas duas perguntas, que é, para que serve isso e como me utilizo disso? Para que serve isso e como me utilizo disso? Então, eu tô lá no meu celular, então de repente tem alguma coisa que me interessou, eu vou atrás daquilo, eu posso me perguntar para que serve isso e como me utilizo disso? Porque se serve ao meu propósito, né? E se aquilo vai realmente, vou me utilizar daquilo no meu propósito, né? Vai me apoiar. Mas de repente não, de repente é só uma distração, de repente é uma coisa que eu não preciso, de repente é uma coisa que eu não vou utilizar, ou de repente é uma coisa que não serve, né, para mim naquele momento. Então, são essas escolhas, né? Porque a gente tem esse poder de escolha, né? Então, essas perguntas ajudam a nortear as nossas escolhas, nosso poder, né, de decisão. Então, é... E aí, outra coisa também que me ocorreu, deixa eu voltar aqui para o texto. Então, que na busca do saber a cada dia se acrescenta, na busca do Tao a cada dia se diminui. Diminui e se torna a diminuir até chegar ao não agir. Pelo não agir, nada deixa de ser feito. O mundo é governado pela não interferência. Quando há interferência, não se é capaz de governar o mundo. E aí uma outra coisa que me ocorreu é assim, eu tenho uma tendência a ser controladora, né? Confessar pra vocês. E nessa postura assim, né, de querer controlar, de fazer né, de querer que as coisas fiquem assim do jeito que eu tô esperando e que eu acredito que é, é esse jeito, né, de intervir mesmo, né? E acho que que me toca assim, isso de se diminuir e tornar a diminuir até chegar ao não agir, porque pelo não agir nada deixa de ser feito.
É mudar essa chavinha assim de que eu não preciso controlar, porque a vida é muito maior, né? Eu não preciso fazer acontecer a primavera, né? O verão, mas de muito mais de. Mas na verdade é de receber a vida, né? Que ela é abundante. E falando isso porque não. Eu contei da outra vez, né? Os meus desafios aí é na maternidade, né? Que é novo para mim. E, e aí é isso, eu tenho percebido mesmo, assim, na prática, assim, que enquanto eu vou querer, sabe, não forçar, senão vai assim, assim, aí desanda. Mas esse lugar de, sabe, dar um passo, assim, para trás e observar, sabe, a natureza é como observar mesmo uma planta ali, sabe? E ser esse solo, então eu fiquei com essa imagem de ser um solo fértil, né? Igual assim, cuidar do solo de uma planta, cuidar daquela planta. É não querer que ele seja como eu quero que ele seja, mas é observar a natureza dele, né? Como é que. E favorecer a natureza dele, né? E aí isso que você falou, sabe, Lúcia? Porque na verdade isso que eu vou desenvolvendo, ou procurando caminhar, né? É uma caminhada árdua, assim, né? Mas esse de retornar e observar. Isso que eu vou adquirindo. Aí não beneficia só ele, né? Mas beneficia a mim mesma. Essa que é a surpresa, como é melhor. Então, também observar a minha natureza, assim, e esse caminho, né? E aí vai beneficiar também as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, sabe? É um caminho que beneficia a todos também. Ô, Lúcia, fala um pouquinho para ver se eu tô ouvindo você, porque ficou mudo. É, você Tá, está ouvindo? Tá. assim. E aí eu fiz separei dois capítulos que acho que tem a ver com esse, tá? Com essa mensagem. Quer dizer, pelo menos a mensagem que me veio, né? O da Dedinho 3 fala assim: não incentivar o sucesso e não valorizar o prestígio previne a competição. Não ostentar riquezas previne roubos. Não exibir o que é desejável previne a inquietação do coração. Portanto, é sábio seguir esvaziando o coração, nutrindo o ventre, empalidecendo as vontades e fortalecendo os ossos. Manter-se sem saberes e sem desejos. Fazer com que o erudito, cheio de saberes, não ouse interferir. Assim, agindo pela não ação, nada fica sem governo. E o 37. O tal é não ação, e nada há que não seja feito. Se o coração que governa puder preservar o Tao, todas as coisas evoluirão naturalmente, por si mesmas. Se ao evoluir desejos de ação são gerados, retorne ao que é simples e sem nome. O simples e sem nome evolui sem desejos. Sem desejos, tem-se tranquilidade. A miríade de coisas estará em paz e estável. E aí, para finalizar, eu vou. Acho que são duas coisas que eu já devo ter compartilhado aqui, mas eu vou colocar que me veio também de uma coisa que eu escrevi uma vez, nessas reflexões, que é o ser cada vez mais menos. Que legal. E, e esse daqui, que é ser humano, é ser natureza. É o Yuri aí? E aí esse aí é o meu maridão. Tem uma homenagem aqui para ele, porque muitas das. Fico, antes, né, da gente conversar aqui, sempre troco umas ideias com ele. Ser humano é ser natureza. Bom, É prontinho. isso? É isso aí.
fazer uma brincadeira com você. Quando você estava falando do seu filho, o Jefferson, me veio uma coisa. 10-0 para o Jefferson. Porque, 10-0 para o Jefferson, você está apanhando dele. ah, é. Ele está mostrando esse seu tendência de controle, né? Aprendendo muito com ele, e aprendendo muito. Tá, mas é brincadeira isso. A gente aprende muito, né, com as pessoas, né, que a gente quer bem, né? Então tá. Podemos abrir? Podemos. Você falou que a Mônica tinha levantado a mão? Tá, Cadê? então vamos ver a Mônica e depois a Maristela, né? Cadê a Você Mônica? vai coordenando aí, tá bom? Qual O Tiete Mônica? também. Tem duas Mônicas. Tem duas Mônicas, quem levantou a mão foi a outra. E eu. Não, eu não tenho, eu só bati palmas. Ah, Ah, Então, eu bati legal. palmas para a música. Ah, tá. É, que é extraordinária, também amei. Você estava falando, é só um comentário pequeno, e por favor, assim, guardadas todas as proporções, né? Eu estava pensando também como é verdadeiro isso, assim, a minha vida inteira eu tive cachorro e gato, né? Morava em casa grande, houve um tempo da minha vida que as pessoas sabiam que eu tinha, que eu sabia lidar, então punham ninhadas, punha cachorro prene, bom, enfim, então eu tenho muita experiência com cães e gatos, e a vida inteira de pequenininho, né? Então você vai ensinando, e nunca, never ever, eu tinha tido agora, há 8 anos atrás, eu acabei por uma circunstância X, achei que já tinha morrido meu último gato, falei, bom, agora já estou mais velha, enfim, já não vou ter, é caro, tá, não sei o que, não quero. Uma circunstância X me trouxe um cachorro adulto, um cachorro com 7 anos. E é uma experiência completamente diferente. Você ensinar, né, de pequenininho e de você ter um indivíduo ali que está formado. Ele veio da rua, não sei quanto tempo ele ficou na rua. Ele tinha anos depois de eu estar com ele tinha ainda não chegava perto de tais coisas, só comia em algumas circunstâncias. Depois dele já estar em casa, seguro, né, 1 ano, 2, 3. E como você é tão diferente você aprender com ele, né? Ver, ai, nossa, ele reage assim a tal coisa, é completamente diferente de você ensinar de bebê, né? E essa experiência traz coisas muito interessantes sobre a gente, claro, a gente vai, né, aprende com a gente, assim, eu também tenho uma tendência pouquinho controladora, né, vamos fazer assim porque este é o melhor jeito, né? Já tentei vários, esse é o melhor, vamos fazer, né? Em vez de ficar esperando que eu faça, e não falar, eu não falei, né? Enfim. Mas enfim, era só essa pequena colocação, desculpe. É diferente mesmo, é diferente e traz coisas da gente. Ensina, eu acho que ensina. Não, as duas experiências, quer dizer, a gente diz quando nasce um bebê, nasce uma mãe e nasce um pai também, né? Nasce uma família, né? E quando você está observando, quando já tem um indivíduo, é uma outra escolha, é outro patamar de tudo, né? E chega, já estou voando. Desculpe. não, é 10 ótimo. a, 10-0 para o cachorro, né? Tá te mostrando. Tá aprendendo com ele, né? Legal. Obrigada, Mônica. Obrigada, Mônica. Vamos ver a Maristela. Maristela, Oi. né? É porque eu lembrei para a Regina e para a Mônica de uma frase que quanto mais controle excessivo a gente tem, mais desordem também acontece. Porque às vezes a gente fica querendo controlar demais e aquilo vira um caos, vira uma desordem, né? É. Então tem que maneirar.
E pensando nisso também, o capítulo me veio uma questão assim que o conhecimento intelectual, né? Assim, ele acumula, ele adiciona, ele deixa as coisas mais complexas, mas o Down ele simplifica, ele esvazia, ele depura aquilo que precisa de ser depurado, né? Então eu acho que aprender o Dao dessa forma não é saber mais, mas é retirar esses excessos, que às vezes são excessos de crenças muito rígidas, às vezes desejos em excessos, né? Um controle ilusório das coisas, a gente acha que tem o controle que vai controlar e não é possível, né? Então, eu acho que isso me vem essa ideia do vazio aí, que tem até o poema, eu não sei qual, que quando a gente solta essas interferências desnecessárias, vai surgir um estado assim que nada fica por fazer, porque tudo já acontece como tem que acontecer, né? Assim, do jeito que é. Esse vazio para mim é essa potência. É que eu estava falando do poema, que é o espaço vazio do vaso que a gente utiliza aquele vazio do vaso, né? É, então eu acho que o que eu aprendi é que o Down não conquista acumulando, mas desapegando. Ele não se impõe, se permite que a gente possa fazer de outra forma. Era esse o meu Legal. comentário. Gostei também de você falar que quanto mais controle a gente quer ter, mais caótico fica, né? Das Tá pequenas ótimo. coisas até, né, Maristela? Pequenas, mínimas coisas, Você quer né? controlar, mas aí. Você vai ver que o negócio não desanda, né? Eu acho que quanto mais a gente alinha, assim, deixa fluir um pouco também, mais o equilíbrio ele vem de uma forma espontânea, né? Porque você não tem esses excessos. Então, Não, a e acho que Suzete, pode ser, as frases de 2026 podem ser exatamente na sequência que você falou, que é esvaziar, simplificar, depurar. Obrigada. Depurar. Essas serão as minhas, pelo menos. ó, obrigada, Maristela. A Suzete levantou a mão, mas antes, Suzete, vocês aguardam um pouco, porque a Jandira, ela fez um texto para o nosso curso lá de circulação nos meridianos, que fala da homeostase. Eu queria que ela falasse sobre isso, que tem a ver com a vida, com a saúde, né, Jandira? Cabe bem, Gente, né? a Lúcia me pega de surpresa. Assim, eu falei, meu Deus do céu, o que que vai ser agora? Falar sobre a homeostase. Não, lembra que você falou? Lembro que eu falei porque era uma questão de uma pessoa que estava com uma questão que eu acho que era objetiva, né? Vamos dizer, era física, né? Que tinha que das mãos frias, então aí a gente tava falando, né? De que e que eu acho que isso que agora eu estou pensando, que a Lúcia está sugerindo sobre a homeostase, também é confiar no caminho do Tao e lembrar no próprio corpo que você pode relembrar para o seu corpo o caminho da circulação do Tao. Que eu lembro que eu falei sobre isso de que muitas vezes a gente quer controlar o fluxo da energia e de tudo, mas que se você através, então vamos dizer, trazer que era isso, era unir o frio, né, que deixar a água subir e o fogo descer, isso é um caminho natural, mas que a gente às vezes impede
pensando demais, aí você faz a separação do fogo e da água. Que se você começa a respirar e fazer esses exercícios do fluxo da energia, você relembra para o seu corpo o caminho do Tao no seu corpo, que é o caminho natural, que é o caminho da natureza. Então, era isso E que que eu está dentro do consegui. nosso corpo, né? Já É o está. Tao no nosso corpo A gente físico, não vai nossa perder matéria. isso, né? É. A gente não perde isso, só está esquecido, Exatamente. Que não vai de é? encontro com aquilo, né, Lúcia, que você fala do corpo esquecido, né? É Tá, relembrar o caminho do Tao no seu corpo físico, né? tá, legal. Obrigada, Jandira. Ei, Suzete, tudo bem? Ei, vou falar rápido aqui para não atrapalhar, mas eu queria Ah, não acrescentar. atrapalha, não. Foi muito bom ouvir vocês, foi assim uma experiência boa e uma escola. E o que eu queria acrescentar é assim que na minha própria vida eu vim de uma classe média média e não aceitei as regras da sociedade e fui me desligando e simplificando a minha vida. E vocês falaram de tantas simplificações, né? E eu digo que eu comecei com a simplificação material. E eu comecei a descobrir que eu não precisava de tanta roupa, não precisava de um carro de marca. Tudo que minha família fazia, eu comecei a fazer diferente, porque eu queria ser diferente deles, não gostava do comportamento deles. E isso modificou a minha vida de tal maneira que eu fui simplificando e as coisas foram acontecendo na minha vida. Então, eu tinha um sonho meio louco que eu vou partilhar com vocês aqui, porque eu sou naturopata, né? E o naturopata, ele se cuida de uma maneira natural. E eu tinha um sonho de poder andar nua, de estar no meio do mato, sem roupa. Eu dizia, eu falava com os corretores, eu quero uma casa que tenha um quintal grande, porque eu não quero que ninguém me veja, mas eu quero andar nua. E eles ficavam assustados comigo. E, sabe, era uma coisa muito louca, assim, que eu tinha vontade, porque eu queria me desapegar. Resultado, eu consegui aqui no Rio Grande do Sul, é verdade que o clima daqui não tem ajudado, um lugar exatamente assim, onde eu posso tirar minha roupa, ser respeitada porque tiro minha roupa. Encontrei uma cabana que jamais eu moraria numa cabana assim, porque ela não é nova, ela é uma cabana velha, estragada, e eu acho bonito quando eu vejo o mármore da pia rachado, sabe? Eu estou achando tudo lindo. Então é impressionante como a gente desapega, parece que é como cascas de cebola que a gente vai limpando e aí vem com tudo que foi dito, né? Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente tem sabedoria, mais a gente diminui. Então eu sinto que eu diminuí o lado material, mas também o emocional e, e em tudo meu eu tô diminuindo, eu tô me desapegando de coisas assim que eu ajudava os outros a fazer quando os outros não sabiam, e quando chegou para mim, eu digo não, eu vou largar. E estou largando, e está sendo muito lindo para mim, muito transformador. Isso que eu queria passar para vocês. Você está aí na cabana agora? Eu estou na cabana, Deixa uma eu ver. cabana. Deixa eu mostrar aqui para vocês, espera Você aí. está nua? Eu estou de blusa. Espera aí, deixa eu ver como é que eu mostro aqui, ó. Aqui minha cabana. Eu estou na rede. É um É que lugar bonito. Bonito, lindíssimo, sabe? né, Eu estou aqui no meio do Regina? mato mesmo. Não tem, os Tá. vizinhos passam longe, olha. Está lá minha biblioteca, que é uma parte de meus livros. Tem uma lareira aqui. Olha meus livros. É lindo demais. Que É um bom. sonho. Cuidado com o frio. Então, o frio está me incomodando, sim. Eu estou pensando em sair daqui por causa do frio, porque o frio esse ano não teve lareira que funcionasse, que resolvesse, mas
sabe, como deixar tudo isso. A gente tem uma prainha aqui que a gente toma banho sem roupa, é uma praia linda. É algo que parece que você está no paraíso mesmo. Legal, Suzete. Que bom que você está cumprindo o seu sonho, né? Ou vamos fazer isso em outro lugar também, né? Porque meu Tá. sonho é pegar todo o know-how daqui e levar para um outro lugar, porque é possível, né? Vai Aqui sim. tem uma pegada muito interessante que é assim, aqui eu posso vender, meus herdeiros têm direito, mas eu só posso vender para quem tem a mesma pegada. Tá. Legal, Suzete. Obrigada, viu, por compartilhar aí o seu espaço, né? Alguma coisa, Rê? Não, só agradecer mesmo. Tá. Tem mais alguém, Rê? Você está vendo? Eu não estou enxergando muito bem. Parece que não, por enquanto. Deixa eu ver se tem algum Não outro. tem. Suzete já falou. Isso. Vou baixar minha mão, peraí. Ah, eu não sei baixar a mão. Tá, deixa ela. No chat não tem, não? Tem um comentário do Benter que não tá vindo inteiro para mim. Ah, que ele lembrou uma frase do Lao Tzu. Governar, Ah, quer falar bem, de governar um grande reino é como fritar peixe pequeno. Isso. Como que é? Quando falou, a Lúcia leu de não interferência, né? Eu lembrei dessa frase do Tao Te Ching, que governar um grande reino é como fritar pequenos peixes. Se vocês já fritaram peixes pequenos, se você mexer muito, ele começa a esfarelar. peixe grande, né? Esfarela. Isso. Lá no sul, a gente fazia muito lambari, que é um peixinho pequeno, assim. E quando você vai fritar, se você mexer muito, ele vai se quebrando. Ah, tá. Entendi. Eu lembrou essa frase do Lao Tzu, né? Do, acho que 60, né? Aham. Mas Legal. eu lembrei de uma outra experiência, já rolou esse assunto de controle também. Eu me lembrei de uns pais que vieram me procurar para fazer um mapa natal do filho. Os pais eram professores. E quando eles vieram, eu olhei o mapa do menino e meio que identifiquei qual seria a questão que os pais estariam querendo saber. Enfim, e era bem no início da época em que dizia que havia o autismo. Então, eles demoraram para usar essa palavra autismo, mas aí a gente abriu e colocaram. Bom, o mapa dele sugeria que uma maneira dele não entrar nesse espectro ou aprofundar no espectro, os pais deveriam ir acampar com ele, ir para um lugar que não tivesse pensamento. Por exemplo, computador é pensamento, mesa é pensamento, entendeu? Tudo é pensamento. Então, o mapa sugeria de ir para um lugar que não tivesse pensamento. E, estando lá, quando fosse voltar, você apresentando o mundo para o menino. Isso é uma estrada, isso é uma árvore. Enfim, era essa a dica do mapa. Ir para um lugar com menos pensamento e voltar apresentando o mundo. Porque os pais, como professores, eu percebi que estavam ansiosos, querendo que o menino já soubesse tudo, queriam controlar tudo. E como eles fizeram dessa maneira, de ir para um lugar suave e voltar apresentando o mundo, eu encontrei esse menino depois numa festa de São João e ele estava tranquilo, sem nenhum efeito. Então, isso me lembrou essa ideia de querer controlar tudo, né? Que pode realmente prejudicar muito, né? Ah, legal, né? Os pais E quando- seguiram, então, né?
o que você orientou, né? Essa virtude foi muito importante. Eles compreenderam o Ah, motivo. que legal. Muito bom. Obrigada. Uhum. Obrigado também. Obrigada, Venter. Obrigada. Bom, tem mais alguma coisa, Rê? Deixa eu só aproveitar aqui de agradecer também o Benter, porque posso contar, Benter, você foi bem importante. Pode. Porque quando a gente começou, né, o Dar o Dedinho, eu estava bem nesse processo da aproximação com o Jefferson, né? Então vocês acabaram acompanhando o Benter tá desde o comecinho. E antes do Jefferson chegar, ou quando ele tinha chegado, assim, logo no comecinho, né, o Benter também fez o nosso mapa, né? E foi muito importante, assim, norteador, porque tem essa leitura mesmo, né, do céu, né? E Uhum. foi bem importante, agradeço demais, viu, Benter, por ter sido esse canal e com certeza, assim, foi de grande apoio. E para ele, né, como é que a gente acolhe, assim, e o grande aprendizado, assim, com ele, porque o Jefferson ele já tem um perfil de mais de uma... Acho que ele tem muita força, né, ele acho que sobreviveu numa força, assim, numa agressividade, e esse é o nosso grande desafio, né? E aí o que a nossa psicóloga fala é que ele precisa aprender alguma coisa que ele não teve, que foi o amor mesmo, né? Receber amor, ser amado e amar, né? Isso foi uma coisa que ele não aprendeu. E na força não dá, né? É no amor mesmo. É E esse, verdade. e esse amor é isso, sabe? Então, sabe, ir para esse lugar do zero e apresentar para ele o amor, sabe, Bento? E aí, para apresentar o amor, eu tenho que amar, né? Saber esse amor. Então, é sempre junto. Então, agradeço muito, viu, Também Bento? por você ter essa força de acolher. Que legal, hein? Muito bom. Bem, e aí, pessoal, tem mais alguém que quer contribuir? Ou a gente pode, antes de encerrar, né? Tem alguma coisa no chat? Não tem, mas acho que eu queria dar um Não. recadinho, né, Lúcia? Tá, você dá o recadinho? É porque esse é o nosso último encontro desse ano. A gente vai dar uma É. paradinha. Que na verdade essa parada vai ser de um encontro, porque o próximo seria no dia 28 de dezembro, que daí já estamos ali no meio da virada, né? Então a gente não vai fazer esse outro e volta no dia 11, né? De janeiro, Uhum. tá? Tá, então, E, tá, dia 11 a gente... vamos desejar boas festas para o pessoal, bom Natal, então, bom final de ano, né? Se cuidem, não é isso? Sim. E, e então a gente se encontra no dia 11 de janeiro, eu né? queria agradecer Entrando. também, ô, Lúcia, agradecer você. Fala. Nossa. Queria te agradecer. Acho que em nome também, né, das outras pessoas, peço licença para agradecer por esse espaço, por esse campo que você nutre e da gente poder, né, junto com a sua caminhada, assim, nessas práticas, nesse nudal, você inspira a gente. E para mim foi É. fundamental e é fundamental, né? Assim como sustento. Verdade. Agradeço muito. Eu que agradeço a todos, agradeço a você, Regina, a Sandra, que não pôde estar aqui hoje, né? A Nívia, né? Então, foi muito importante, foi muito legal, né? Agradecer as pessoas também terem construído essa aura, né? Legal, Rê. Então tá. Então, Peraí. vamos encerrar e bom Natal, bom Ano Novo, até dia 11, né, Rê? Até E dia 11, Rê. E Obrigado, Maria Lúcia. Obrigada, Regina. deixar o que o caminho Obrigada. espiritual Obrigada. seja na vida da gente em 2026, né? É. Isso. Mais serenidade no ano do cavalo. Natal e bom anos a todos. Tchau. Obrigada, obrigada. Obrigada a Obrigada pelo todos. ensinamento de todo ano. Obrigada, obrigada. Gratidão, Obrigada. gente. Tchau, gente. Grata. Um beijo a todos. Tchau. Obrigada. Tchau. Vocês Obrigada, Lúcia. Obrigada a todos.
Tchau, obrigada, obrigada a Muito todos. obrigada, o dia foi Obrigada. muito Tchau, bonito. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa Obrigada, feliz ano novo. Bom, né? Aí você 48 tem que falar bom, do bocão, 48. bocão, sabe?